Boa noite. Olá, tudo bem? Mais estética, Karen, mamãe, o nosso querido Dr. Fábio já entrou, Etel, Papito. Vamos chegando, gente, vamos chegando que o convidado dessa noite é um querido. Segura coração, hein? E eu escolhi aqui, na verdade foi o meu marido que escolheu uma música pra gente essa noite. Tá dando pra ouvir, gente? Vamos deixar a música conectar. E o nome da música é Coração Partido. Vocês gostam? Da música, né? Não do coração partido. Coração partido. Quem gosta da música faz um positivo aí, gente. Música romântica. Vocês lembram dessa música? Era de uma novela. É, gente, Coração Partido. É isso, né? Quem é que já não teve aí um momento, um coração partido? E dói? Doeu? Dói ainda? O que a gente faz com o coração partido? E é para falar sobre emoção, sobre coração, sobre sentimentos, que nós estamos aqui nas oficinas Idel Saúde, todas as quartas às 7 da noite e aos sábados às 5 da tarde. Hoje, o tema de hoje é coração partido. Vamos falar desde o simbologismo até a patologia, tratamento, diagnóstico. E você aí que teve um coração partido, o que fazer? Será que dá sintoma? Para isso tudo, eu tenho a honra muito grande de chamar aqui o meu querido amigo, que é um cardiologista maravilhoso, um amigo, e eu estou procurando ele aqui no Instagram, estou achando. E ele é tão querido, gente, que ele criou o Instagram, entrou no Instagram hoje, só para estar aqui com a gente. Estamos aguardando, então, o Dr. Fábio Fernandes. Fábio, você recusou. Eu acho que você vai ter que chamar o seu filho para ajudar você a entrar. Eu vou mandar o convite de novo, tá bom, querido? Vamos tentar aqui. Tá, Fernandes. Vamos lá, aguardando. Eu sei que ele tá aqui, gente. Ele tá. Mas ele tá tentando entrar. Ele é como eu, a gente não sabia nada de Instagram, tá? A gente começou isso há bem pouco tempo.
Vamos lá. Aguardando o Fábio Fernandes, nosso convidado de hoje, um cardiologista fantástico do INCOR, um anjo de pessoa que cuidou do coração de muita gente, cuida, particularmente na minha família, do meu papito, do meu marido, e um colega de turma fantástico, que cuida aí de várias pessoas da 75. Fábio não está conseguindo participar. Meu querido amigo, se você tem algum jovem na sua casa, chama ele para acudir a gente. Senão eu vou ter que ficar pondo a música aqui pra gente. Eu vou tentar de novo, tá? Vamos lá. Tá. Agora ele tá saindo daqui. Agora eu que tô com dificuldade, hein? Fernandes. Vamos tentar de novo. Fernandes. Vamos torcer, gente, para o Fábio conseguir entrar agora. Conectando. Vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Amigo! Obrigado. Com a ajuda da minha filha aqui, eu consegui agora, Regina. Graças a Deus, viu? A gente precisa colocar os universitários para auxiliar os mais... Não, tem que chamar os universitários, Fabinho. Porque nesse momento, eles são nossa salvação. O honor de te dizer que é uma grande alegria. Eu vi várias pessoas muito queridas entrando aqui, familiares. Fábio, meu querido, deixa eu te fazer uma... Você está num lugar perto do aparelho da internet? Tá ruim. A internet precisa estar bem ativa, o lugar que você está gravando, senão a gente não consegue... Trava, está travando. Bom, tem vários colegas da 75 cumprimentando aí, o Dr. Fábio. Eu vou só... Ô, Regina, melhorou agora? Vendo, mas tá melhorou? Travando, Fábio. Melhorou. E agora? Eu coloquei... Melhorou. Eu coloquei agora o... melhorou? Melhorou. Melhorou. Acho que agora acho que vai dar certo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o honroso convite, agradecer a presença de todos e comentar um pouquinho sobre o que é realmente a emoção, o simbolismo da emoção no coração. Uma coisa que é muito interessante, o coração não é apenas uma bomba, como você muito bem comentou. Ele tem um aspecto não só emocional, mas também bem um aspecto simbólico. E o que chama a atenção desde os primórdios, desde o período paleolítico, se a gente for encontrar alguns aspectos interessantes, por exemplo, a gente tem numa cidade de Oviedo, na Espanha, existe uma caverna chamada El Pindal, e nessa caverna, há mais de 15 mil anos, os nossos ancestrais no período paleolítico representavam um mamute, e bem no centro do mamute, um coração pintado de vermelho. Então a gente já vê o simbolismo da vida, coração como centro da vida. Então a gente vê o coração não só como uma bomba, mas como o centro da vida que emana energia. E se a gente fizer uma comparação, tem um quadro do Matisse que eu gosto bastante, que chama-se A Queda de Ícaro. É um quadro que tem o Ícaro caindo das estrelas
E o único órgão representado é uma tela de 1947, é um coração pintado em vermelho. O mesmo simbolismo que o artista tenta colocar em relação ao simbolismo do coração como o centro da vida, entre o centro de toda a energia, a composição pictória. Não somente como uma bomba, mas principalmente como o centro que emana todas as emoções, todos o conhecimento. E uma coisa que é interessante, se a gente for avançar um pouquinho em termos de conhecimento, os pré-socráticos eles acreditavam que o centro do pensamento era o coração. Foi o Platão que tirou o centro do pensamento e levou para o cérebro, mas ele colocou o coração como emoção, ou seja, muitas coisas que aconteciam, boas, ruins, emoções, era relacionado ao coração. Então isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala em coração, centro da emoção. Por que é bom a gente falar desse simbolismo? Que hoje a gente vai falar do coração partido. O coração partido não é somente uma entidade psicológica, uma entidade metafórica, mas muitas vezes é uma entidade clínica. E vocês vão ver que realmente não é uma coisa tão simples. E é uma coisa que pode acontecer com uma frequência que a gente até nem imagina. Mas complementando um pouquinho, que eu sempre gosto de falar também desse simbolismo do coração em termos de história, a gente ouve falar muito em relação coração de Maria, coração de Jesus. Isso vem da Idade Média, em que o coração era representado também como uma coisa religiosa, onde todos os pecados, todas as curas podiam estar relacionadas no coração. Isso é uma coisa muito interessante. Por outro lado, se a gente for pegar também outros lados religiosos, se a gente pegar, por exemplo, os astecas, eles tinham os deuses chamados Deus Sol, que era o deus chamado Quetzalcóatl, em que toda vez que alguma coisa estava errada, para a gente poder chegar num equilíbrio do mundo, o que era feito? Era chamado para fazer um sacrifício humano. E o sacrifício que purificaria todas as energias seria a retirada do coração batendo e a retirada do sangue. Então, mostrando que o sangue voltaria para a terra e tentaria chegar no equilíbrio. Então, você vê todas essas religiões mostrando o papel do coração, o papel da emoção, o papel do simbolismo com relação ao coração. E quando a gente fala também o peso do coração em relação às emoções, é também interessante que os egípcios, a gente quando preserva e estudo dos egípcios, o único coração que era retirado, era mumificado e era recolocado no corpo era o coração. E por que é interessante isso? Porque o morto ele tinha que levar o coração. E quem existia? Existia uma deusa chamada Maat, que era uma deusa que tinha uma pluma de avestruz, e durante o julgamento da pessoa, ela pegava o coração de um lado, pesava junto com a pena. Se a pena fosse mais pesada, a pessoa não poderia adentrar dentro do outro mundo. Então, você imagina, Regina, o peso do coração na sociedade asteca, na sociedade egípcia, na própria sociedade ocidental, na própria sociedade grega, o papel do coração nas emoções, o papel do coração como simbolismo universal de todo esse pensamento da época. Querido, você já entrou arrasando aqui à noite, hein? Com esse simbolismo maravilhoso. Eu queria só que vocês que estão assistindo aí, esse professor de história aí do nosso coração, tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho para uma amiga, para um amigo que você acha que pode estar precisando de uma ajuda aí no coração. Manda que ainda a palestra está só começando. Vamos lá, querido. O coração. Por que o coração representa, então, no Ocidente, né, o amor e no Oriente a sabedoria? Você já falou várias coisas. É uma coisa que é muito bacana, quando a gente vai ver o símbolo do coração traspassado por uma flecha, se a gente for lembrar, a etiologia disso é da Índia, em que o Deus ele consegue traspassar a emoção do coração.
Uhum. A ideia disso data mais de 7.000 anos antes de Cristo. Quando a gente pega em termos ocidentais, é Ícaro que faz a flecha trespassando o coração. Então, esse simbolismo do amor, a gente vê em textos gregos, em textos indianos, há milhares de anos. Então, esse é o simbolismo do amor no coração. A Outra coisa que. flechada. A flechada. Outra coisa é a flechada. E sempre quando a gente tem alguma decepção, que a gente tem algum problema, a primeira coisa muitas vezes que a gente faz é levar a mão no coração, a sensação de aperto. E o É. que chama a atenção? Se a gente que é cardiologista, muitos amigos queridos que estão assistindo são cardiologistas, grandes cardiologistas, a gente sabe que muitas vezes o início do sintoma, a pessoa que tem o início de sintoma de dor, que geralmente é uma dor em opressão, é uma dor de início crescente, e tinha um autor muito famoso na medicina, acho que a Regina lembra, alguns desses nossos amigos também lembram, que chamava-se Frank Netter. E ele desenhava como um artista. Ele era um Michelangelo, era um Leonardo da Vinci, mas em desenhos médicos, que era perfeito. Então, tem uma cena em que um paciente tem uma crise de angina, ele mostra um paciente saindo de um restaurante, subindo uma escada, num dia frio, e carregando uma mala do lado esquerdo da mão e um cigarro da mão do lado direito. E aí você vê o cigarro na outra cena caindo, e ele levando a pressão do peito da crise de angina como se fosse uma pressão no peito. É uma coisa que Uhum. chama atenção. E ele representava o esforço físico, pós-alimentação, tabagismo e um dia de frio. E o que a gente observa? Tem um quadro que eu gosto muito do Munch, que é aquele pintor norueguês que escreveu O Grito, que fez O Grito, que é aquele quadro do Grito. Ele coloca a separação. Ele desenhou esse quadro em 1897. E ele leva a mesma mão com uma sensação de separação, que ele tinha terminado um relacionamento. Então você vê, Regina, o simbolismo que tem uma emoção e a da presença objetiva, do sintoma objetivo que o coração representa. E a gente sabe que muitas vezes essa emoção ela se repercute também quando você fala para um paciente que ele vai fazer uma cirurgia, que ele tem um problema de coração. Então, ele consegue realmente ter aquela quebra, aquele bloqueio, muitas vezes achando que já vai morrer. Então, é uma coisa que é muito importante o cardiologista, o clínico, ou as pessoas que têm problemas, saber que hoje tem solução, que tem muitas coisas, porque o coração tem esse simbolismo, como a gente comentou em todas as histórias, em todos os momentos, em religiões, etc. E quando a gente fala, então, da flechada, né? Que são os apaixonados, a paixão em si é um sentimento muito forte, muito intenso, mas ela pode trazer também uma dor muito forte, muito intensa, quando essa paixão às vezes não é correspondida, e aí a gente vem com aquela mão aqui, com a síndrome do coração partido, que foi descrita primeiramente no Japão, né, Fábio? Exatamente. A síndrome do coração partido, o termo primeiro descrito é chamado de Takotsubo. Takotsubo. Ele foi descrito inicialmente na cidade de Hiroshima, em 1983, numa paciente do sexo feminino de 64 anos, que procurou um pronto-socorro com um quadro exatamente igual de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é uma artéria que é ocluída, que menos sangue chega no coração, e os sintomas decorrentes dessa obstrução nada mais são do que aperto no peito, suadeira, a pressão cai, acaba tendo náuseas, vômitos. O eletro desse quadro de infarto ele é muito característico, ele tem uma alteração que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST. É uma alteração que é característica para o cardiologista, é uma alteração que é característica para o clínico. Geralmente, quando tem essa alteração, a gente sempre pressupõe que alguma artéria ocluiu. O infarto nada mais é do que uma placa que muitas vezes rompe,
e a gordura em contato com o sangue, existe uma agregação das plaquetas e forma um trombo. Então, obstrui a passagem de sangue e causa todas essas alterações do eletrocardiograma, da dor. Existe necrose do músculo do coração, então a gente observa elevações de troponina, de CKMB, que são enzimas do coração. Do mesmo jeito, quando você tem uma hepatite, você tem uma lesão do fígado, existe aumento das enzimas hepáticas. A agressão no coração, existe aumento das enzimas do coração, que são as troponinas da CKMB. E essa paciente foi tratada inicialmente como um infarto. Ela foi levada para a sala de hemodinâmica, foi feita a injeção nas coronárias dela, e as coronárias eram absolutamente normais. E quando eles injetaram o contraste no cateterismo, você punciona uma artéria, leva o catéter até as coronárias, mas você também consegue fazer um exame para avaliar o músculo do coração, como ele está contraindo. E o que chamou a atenção é que as coronárias estavam abertas, ou seja, ela não estava infartando. E quando foi vista a ventriculografia, que avalia a função do coração, como que o coração está contraindo e relaxando, é uma coisa muito característica. Depois vocês podem entrar na internet e colocar o nome Takotsubo. Ele lembra um vaso que tem uma boca estreita e a base larga. Esse é o vaso que ele é utilizado para capturar polvo no Japão. E chama-se Takotsubo esse vaso. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, viu, gente? Eu estava conversando com o Fábio e não saía. Takotsubo, Takotsubo. Falei, Fábio, eu vou falar síndrome do coração partido, senão eu vou engasgar. Mas realmente é isso, é muito interessante, né? Simbolosismo. E é um vaso estreito e mais largo. É uma base estreita com uma base larga, que é exatamente o aspecto da ventriculografia. Quando você vê o coração numa projeção oblíqua, você vê exatamente essa imagem. Por isso que os autores chamaram de síndrome de Takotsubo. Em homenagem a esses autores, que foi mantido. Como o Fábio já colocou aí, gente, é um sintoma que é realmente muito semelhante, às vezes, com infarto, né? Então, pode estar aquela dor forte, uma queda de pressão, uma falta de oxigenação, né? Exatamente. Mas, às vezes, é uma coisa mais sutil. Você tem só uma sudorese, mas é algo realmente físico, né? É emocional e físico. Exatamente. Muito semelhante aos sintomas de infarto, como o Dr. Fábio está colocando aqui para gente. Inclusive, a primeira paciente foi internada como se fosse suspeita de infarto. E ela teve uma emoção muito grande previamente. Tem uma obstrução do vaso. E na síndrome do coração partido, você tem uma disfunção do ventrículo, que bate lá, ó, no nosso coração. E essa disfunção ocorre e dá essa série de sintomas que pode ter um prognóstico muito favorável ou não. Então, eu queria que você falasse isso para a gente, Fábio. Pois não. A duração, quanto tempo dura, em média, e o prognóstico? O que chama atenção, o primeiro caso foi em 1983, mas a primeira publicação em 1990. De 5 casos publicados numa revista japonesa. Tanto é que no início eles acreditavam que era mais uma doença de oriental. Posteriormente, como as publicações e as observações posteriores mostraram que ela é uniforme em todos os locais. E o que chama atenção? Ela pode perfazer 0,2% das internações hospitalares, se a gente pegar uma internação em nível global, não é um número desprezível, e 5% das mulheres, geralmente da pós-menopausa, eu vou explicar por que isso tem uma relação, podem desenvolver essa síndrome do Takotsubo ou síndrome do Takotsubo. Mulher na pós-menopausa. Ainda bem que a semana passada a gente falou de menopausa, hein? Então, interessante. Lá, Fábio. Continua. Então, o que chama atenção? O que foi observado que geralmente os pacientes, geralmente a grande maioria são do sexo feminino, mulheres no período pós-menopausa. Por que geralmente acontece isso? Uma das fisiopatologias, ou seja, uma das explicações que podem acontecer isso, que é a baixa do estrógeno. O estrógeno é um hormônio feminino que protege as mulheres. Tanto é que as mulheres antes da menopausa têm muito menos evento cardiovascular, têm menos hipertensão, têm menos síndromes coronarianas, porque o estrógeno é um efeito protetor.
Quando a mulher entra na pós-menopausa, existe uma diminuição dos níveis de estrógeno. E essa diminuição dos níveis de estrógenos, o estrógeno é um hormônio que também está relacionado à microcirculação, à motricidade dos vasos. E qual que é um fato importante? Que geralmente, quando o paciente tem essa síndrome do Takotsubo, ele tem um fator desencadeador. E a gente pode ter dois fatores desencadeadores principais: ou emoção ou esforço físico, ou um estresse físico. Emoção, não, a grande maioria dos casos são emoções negativas. Perda de parente, perda de emprego, saber que tem uma doença muito grave. Isso acarreta uma descarga de catecolaminas, que eu vou explicar mais para frente, e pode dar origem ao Takotsubo. E o que também chama atenção, Regina, existe também, do mesmo jeito que a síndrome do estresse, síndrome do coração partido, até emoções positivas também podem levar a essa síndrome do Takotsubo. Ganhar Tem na casos... loto pode dar também. Exatamente. Jogo, viu, Fábio? É uma boa, né? Ganhar na loteria, emprego positivo, o cara que tem uma resposta de emprego positivo, defesa de um doutorado, defesa de tese. Então, as emoções, por isso que chama-se síndrome do coração partido, porque muitas vezes o paciente tem emoções, a grande maioria são emoções negativas, mas também emoções grandes e intensidades positivas, podem levar uma descarga de catecolaminas tão intensas que levam a uma agressão ao músculo do coração. E o músculo do coração, ele causa essa alteração, que é o que a gente chama, ele fica atordoado, ele fica hibernado, muitas vezes a função fica comprometida. Por quê? As catecolaminas, quando a gente tem uma situação de estresse, Regina, o estresse ele foi definido por um fisiologista chamado Cannon, que o exemplo que ele dava era colocar um gatinho junto com um cachorro numa sala. O que acontece quando o gato vê o cachorro? A pupila vai dilatar, a frequência cardíaca vai aumentar, a pressão vai subir, o pelo vai ficar ouriçado, a unha vai ficar arregaçada, ou para ele lutar, ou para ele fugir. O que causa isso é um eixo que os americanos chamam-se HPA, que é hipotálamo, pituitária, adrenal. Então, o cérebro estimula a glândula hipófise, que estimula a adrenal a produzir as catecolaminas, que são os hormônios do estresse, que vão causar aumento da frequência cardíaca, taquicardia. E essas catecolaminas em grande quantidade podem ocasionar o Takotsubo. Quando a gente compara o nível de catecolaminas em pacientes que são infartados e pacientes que têm o Takotsubo, o paciente com Takotsubo tem muito mais catecolamina. E se a gente for observar a porção do ápice do coração, que é essa porção que fica dilatada, ele tem muito mais ação de receptor beta que recebe essas catecolaminas e que pode causar a vasoconstrição, pode causar esse atordoamento do coração. Por isso que muitas vezes o coração contrai com mais dificuldade. Então, a gente tem muitas vezes um estresse, que a grande parte desses casos é um estresse emocional, mas existem também os estresses físicos, como, por exemplo, pós-cirurgia cardíaca, pós-quimioterapia, pacientes que têm acidente vascular cerebral, pacientes que têm hemorragia meníngea, podem também desencadear esse quadro. E a apresentação deles é a mesma, é dor precordial, alteração eletrocardiográfica, elevação de enzimas, e quando você faz o cateterismo, as coronárias são normais. E o aspecto da ventriculografia lembra esse vaso do japonês, que é o Takotsubo, que a base é estreita, e o ápice é estreito e a base é larga, que simula esse de pescar, vaso que lembra para capturar polvo. E o que Fábio, chama também atenção? Pois não. Normalmente é um quadro com prognóstico bom, né? Que às vezes ele se reverte sozinho, né? Em alguns dias, uma semana, até 30 dias. Mas, como o Dr. Fábio está colocando aí, às vezes a coisa se complica, não é, Fábio?
Exatamente. O que chama atenção é toda vez quando a gente compara com infarto, a gente acreditava que no início o Takotsubo era uma doença benigna, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O prognóstico, Regina, é igual ao do infarto do miocárdio. Então esses pacientes Verdade, têm que porque pode ser levar para verdade, óbito, né? pode levar até a óbito. Esses pacientes, o mais importante, quando chega um paciente com dor no peito, alteração eletrocardiográfica e alteração enzimática, a primeira coisa que o cardiologista tem que afastar é doença do vaso que está irrigando o músculo do coração. É a doença das artérias do coração, é artérias coronárias. Então, quando acontece isso, a primeira coisa que o médico tem que fazer é mandar para a hemodinâmica para ver se tem uma artéria fechada, e se essa artéria fechada estiver fechada, você abre. Quando a artéria está aberta e tem esse papel de ter essa dilatação, você dá o diagnóstico de Takotsubo. Então você tem critério eletrocardiográfico, tem critério clínico e geralmente tem algum fator que desencadeia, uma emoção ou um fator físico. Esses pacientes são tratados em unidade de terapia intensiva como se fosse, entre aspas, um infarto. E como se acredita que muitas vezes a etiopatogenia disso, aquela descarga de catecolamina que eu comentei para vocês em grande quantidade, a gente dá remédios que tentam atenuar essa descarga de catecolamina, que são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles antagonizam essas catecolaminas. Outras drogas, como inibidores de enzima de conversão, bloqueadores de receptores de angiotensina, também são utilizados com o intuito de atenuar o dano miocárdico, porque isso não deixa de ser uma agressão ao músculo. E toda vez que o músculo tem uma agressão, acaba evoluindo com disfunção. Acaba o coração ficando fraco e acaba contraindo. Então, a mortalidade dos pacientes é muitas vezes parecida com o paciente que teve infarto agudo do miocárdio. No início, a gente achava que era uma doença reversível. A grande maioria, Regina, reverte. Uma pequena minoria fica com o coração fraco, com disfunção do músculo do coração. E o que chama atenção é que até 4% dos casos apresentam recorrência. Uau! E muitas vezes o fator que leva à recorrência são outros fatores, não é a mesma emoção, é outro tipo de emoção. A Por pessoa isso está muito que emocionada, Fábio. Precisa tomar calmante. exatamente. Exatamente. Então, por que é importante ver isso, Regina? A gente tem que ver um paciente como um todo, não como um coração, não como um cérebro, não como um problema de Fabinho, deixa eu só artrose. interromper você, porque está tendo algumas perguntas e eu não quero perder essas perguntas. Pois A não. pergunta é: tem vasoespasmo de coronária da nossa querida Cris? Não. O Fabinho já respondeu aqui, Cris, que não. Simula, mas a diferença é que vai ter uma disfunção do ventrículo, não Exatamente. do vasoespasmo da coronária. E aí faz a diferença diagnóstica. Tem mais pergunta, Fabinho? O coração parte mesmo? Eu não sei que pergunta é essa, mas... Na verdade, na verdade, a primeira pergunta, a gente não tem como excluir vasoespasmo. Nos primeiros critérios diagnósticos, obrigatoriamente não poderiam ter placa de gordura. Os critérios da Mayo Clinic e os outros critérios iniciais não consideravam a presença de placa. Hoje a gente sabe que pode ter placa, mas essa placa não é suficiente para justificar tanta lesão do músculo. Mas excluir totalmente um espasmo, não tem como a gente jurar. Tá bom, então a pergunta da Cris foi boa. Eu tô vendo aqui. Cadê o Fábio? Fábio, você saiu, Fábio? Pelo amor de Deus, me deixou sozinha aqui. Vou te chamar de novo, Fábio. Não foge, não. Peraí. Eu acho que o Fabinho apertou alguma coisa e eu fiquei agora sem ele. Fabinho, você tá querendo que eu fique com o coração partido aqui, viu? Vamos chamar o Fábio de novo, porque na hora da pergunta ele sai, eu tô lascada, Oi, né, gente? oi. Apresentadora. Volta. Não tem. Vamos lá, Fabinho, não passa nada aí. O meu coração agora tá com catecolamina. Não dá bronca na Cris, não, porque eu vou ter que tomar dando bronca na Cris. Mas não, a pergunta da Cris foi boa. Mas Regina, eu vou ter que tomar beta-bloqueador agora, viu? Eu que vou ter que tomar beta-bloqueador que saiu. Tem uma outra querida que perguntou se algum fator aumenta a incidência. O Fábio aqui já colocou, né? Que a maior incidência Pós-menopausa. em mulheres pós-menopausa
porque o hormônio, o estrógeno, protege o endotélio, protege nossos Exatamente. vasos. Por isso, mulheres, fiquem atentas com as suas taxas hormonais. Lembram que a gente conversou semana passada sobre menopausa? É um capítulo muito importante na vida da mulher. A aula está gravada lá, uma aula maravilhosa com a doutora Patrícia. E realmente o hormônio faz muita falta para nós mulheres, hein? E aí a gente pode ter o nosso coração partido e parte mesmo, hein? Regina, Agora, Fabinho, Regina, vamos só continuar. só para complementar rapidinho, o termo coração A palestra partido, é sua. o termo coração partido é mais uma metáfora para justificar o excesso do estresse que pode levar a um bloqueio do coração, uma disfunção aguda simulando um infarto do miocárdio. Então, esse não é que o coração abre, não é que o coração quebra, não é isso. Ele fica atordoado, seria a melhor definição. Seria a gente colocar como ele é atordoado. E como eu estava comentando, a gente como cardiologista, a gente tem que ver o paciente como um todo. Geralmente, esses pacientes que têm esse síndrome de Takotsubo, essa síndrome do coração partido, geralmente tem mais síndromes ansiosas, tem mais depressão, tem mais, às vezes, distúrbio de personalidade. Então, muitas vezes, a gente tem que ter colegas psicólogas, colegas psiquiatras, colegas neurologistas, ajudando para que não tenham recorrências. Porque uma vez ele tendo esse estímulo, ele pode acabar desencadeando isso. Não ocorre em homens, Fabinho? Ocorre em homens, mas num número muito menor. É que nós somos mais coração, né, gente? Vamos falar sério. A gente é mais coração, hein, Fabinho? Ai, ai, ai. Com certeza, com certeza. E, Regina, só um dado interessante, Homens, né? Principalmente pacientes idosos e com doenças neurológicas ou Isso, psiquiátricas, né, Fabinho? exatamente. Estresse físico. E só um dado interessante, tem alguns trabalhos que tentam configurar um processo inflamatório no Takotsubo. Estudos feitos na Cleveland Clinic mostraram que quando se utiliza determinadas técnicas de ressonância, a gente vê que determinados tipos celulares infiltram mais o coração nessa situação. São células chamadas macrófagos. E produzem mais interleucinas, dando uma tempestade de inflamação. E onde que nós temos visto em que entra macrófago e tem uma tempestade de inflamação no coração? Pacientes com Covid. Aumentou muito o número de casos de Takotsubo durante a epidemia de Covid. A pergunta é, será que o vírus causa esse quadro de Takotsubo? Ou será que o estresse da pandemia causa o quadro do Takotsubo? Então isso também é uma pergunta que é muito interessante, Regina, para a gente poder ver e acompanhar isso, você entendeu? Tem uma colega nossa aqui, a Ângela, querida, que ela ficou um pouco preocupada, porque você falou de esforço físico. Aí ela perguntou, eu corro maratona, e agora? Angelinha, não, Ângela, pode ficar tranquila, isso daí, pode. Coração partido? Eu acho não, que só se você não for bem classificada na prova, viu, Ângela? Não, existem casos descritos de esforços extenuantes, subir montanhas, maratonas em grande quantidade, mas tudo é case report, caso relatado. Tudo é questão de equilíbrio. Eu sempre falo que tudo é questão de equilíbrio. A Angelinha é uma grande maratonista, como a Marité é uma grande maratonista, mas acho que tudo é uma questão de equilíbrio. A gente tem o limite do corpo, mas não quer dizer que todo maratonista vai ter esse quadro de estresse. São casos mais raros, mas são casos descritos que tem na literatura. A maior parte dos casos realmente são com emoções negativas. Por isso que chama-se síndrome do coração partido. Tá. Daí, Fabinho, a gente vai agora para a parte de tratamento, né? Como você falou, a saúde do coração, ela é uma saúde integral, né? O médico, ele tem que ser um médico que visa a saúde sistêmica do seu paciente. Não é um coração, não é um cérebro, não é uma pele, tá tudo interligado, mente e corpo, né? Então, como o Dr. Fábio colocou aqui, né? O agente precipitante dessa síndrome é o estresse. Então, sendo estresse, eu acho que, primeira coisa, nós temos que partir para identificar os nossos agentes estressores, né? Porque normalmente, como o Dr. Fábio colocou aqui, também é recidivante em algumas pessoas.
Talvez porque essa pessoa já tem uma personalidade mais ansiosa ou mais depressiva, né? Ou uma pessoa que talvez não tenha se dedicado à sua qualidade de vida. Então, Perfeito. gente, vamos falar um pouco de como prevenir essa síndrome, né? Como cultivar a nossa saúde, porque muitas pessoas falam, eu quero envelhecer bem. E envelhecer bem nada mais do que você plantar, né, a sementinha agora para colher. Então, envelhecer bem é viver bem. E como é que eu faço para viver bem, Fabinho? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Com relação ao tratamento, são drogas, como eu comentei, beta-bloqueadores, inibidores de enzimas, tratar a parte psicológica, mas a emoção, duas coisas que são fundamentais para combater o estresse, Regina. Uma é exercício. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta o receptor de cortisol a nível cerebral, a gente tem diminuição de estímulo para desencadear catecolamina, a gente tem mais atividade no sistema que contrabalanceia o sistema simpático. O sistema simpático é aquele que ativa o nosso corpo, e o parasimpático é aquele que contrabalanceia a ativação do simpático. Então, quando a gente faz exercício, a nossa frequência cardíaca diminui, a gente consegue melhorar essa parte emocional. Então, isso é muito importante, o exercício físico. Outra coisa que eu acho que é muito importante, relacionamento familiar. Todo mundo que tem relacionamento familiar, tem uma família segura, uma família presente, a gente consegue ter um equilíbrio. Isso traz um equilíbrio e uma paz, não só no coração, mas uma paz no espírito. Isso é muito importante. O convívio familiar, convívio com os amigos é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu sempre gosto de citar é música. Uma das formas de a gente ligar os dois hemisférios, direito e esquerdo, é música. Eu, pessoalmente, sou fã de música clássica. Meus filhos adoram rock. Música eletrônica. Então, cada ser humano tem uma música que você gosta. Você tem uma música que você tem um gosto maior. Então, isso também ajuda a contrabalancear o estresse. E outra coisa também que é muito importante é uma noite de sono bem tranquila, uma noite de sono bem relaxante. Porque a gente não dá tanto valor ao nosso sono, mas o nosso sono é fundamental para a gente poder recuperar as energias. É durante o sono que a gente consegue ter descarga de energia, descarga de eletricidade, que o cérebro consegue recuperar e a gente poder ter um dia saudável. Então eu acho que convívio familiar, atividade física, musicoterapia e um sono adequado são grandes coisas para combater o estresse. Tem um ditado que fala o seguinte: o que mata não é o estresse, mas sim como você reage ao estresse. Então, se a gente porque tiver... o estresse é inevitável, né, Fábio? É inevitável, é inevitável. As coisas acontecem. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que pular tantos obstáculos e aprender com eles e não cair o tempo todo e ficar lascado. Né? Porque nós vamos ter dificuldades, mas essas dificuldades é sempre para a gente crescer. Então, gente, o que o Fábio está colocando aqui é o que eu também acredito, que nós temos que entender que a doença é o final da história, é onde houve um desequilíbrio completo do seu organismo. Né? Muitas vezes, as pessoas chegam até nós com doenças já instaladas, com doenças crônicas, muitas vezes. Mas cabe a nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, a você que está aí assistindo a gente, a orientar, se orientar e orientar a sua família, que a saúde começa na base, começa no dormir bem, restaurar, começa no alimentar-se bem. Sábado a gente vai ter uma palestra de nutrição saudável, porque muitas pessoas acham que comer bem é comer caro. Não necessariamente, gente. Vamos voltar para a base da saúde, como dizia Hipócrates. Faça do seu alimento o seu medicamento. Eu constantemente pergunto no consultório para os pacientes sobre alimentação. E eles me olham assim como se eu fosse xarope. Porque eu pergunto, você come frutas? Eles falam, mas doutora, eu quero tratar minha ruga. Eu falo,
sua ruga que eu quero tratar. Mas se você não tem uma base da alimentação saudável, a sua pele não vai suportar nada. Então, Exatamente. a mesma coisa seu coração. Vamos dormir, vamos comer bem, vamos praticar atividade física. É como a nossa colega também, a Ana Cláudia Quintana, que deu aqui um show também numa oficina. Que Excelente, eu assisti. Isso, gente. Você não quer cuidar da sua alimentação? Você não quer cuidar da sua atividade física? Então você, se envelhecer, vai ser uma mala para sua família, mas uma mala sem alça e sem rodinha, porque vai dar tanto trabalho, não é? Eu acho, então é eu isso acho que a que gente quer. Não, a gente quer é envelhecer fundamental. bem. E também Perfeito. isso que o Fábio falou, relacionamento social. Para vocês terem uma ideia, várias pesquisas já indicam que o relacionamento social e familiar é o padrão ouro para envelhecimento saudável. Não é o colesterol, não é a sua pressão, não é se você tem ou não diabetes, é relacionamento. O que é relacionamento? É ser uma pessoa do bem, não para se dar bem, mas ser uma pessoa com bons princípios, excelente. bons valores. Hoje em dia, a medicina, existem também vários trabalhos publicados sobre medicina e espiritualidade, que nada tem a ver com religião, tá, gente? Mas sim valores da vida, tá? Então, isso é fundamental, gente, para a gente ter nossos conceitos e para nossa família e para nossa sociedade. Nós devemos, sim, mudar pequenos hábitos. Não dá para, de repente, eu não como bem, eu não faço atividade, eu não durmo bem, eu vou pular aqui de cima, porque eu não tenho jeito. Eu já vou ter a síndrome do coração partida já. Não, gente. Regina. Vamos plantar para colher, né? Vamos voltar para a base da alimentação, vamos comer uma fruta, vamos conversar com as pessoas da nossa casa, vamos ser amorosos, vamos cultivar os relacionamentos positivos, vamos ser pessoas proativas para nós e para a sociedade, né? Então, Regina, eu acho que é por aí, né? A pergunta de $1 milhão, na verdade, é cada um seguir também o que te faz bem, o que te faz feliz. O Fábio colocou uma música, né? A música, ela faz o quê? A música nos conecta com as pessoas que gostam da mesma música ou nos conectam com o nosso eu maior. Então, existe na medicina integrativa um capítulo que se chama música terapia, que é tão interessante que eu vou trazer aqui para vocês um geriatra que a gente vai falar uma palestra inteira sobre isso. E esse geriatra, Fábio, é um colega da pós-graduação tão especial, tão querido, que quando teve o surto de Covid lá em Manaus, ele pegou o violãozinho dele e foi lá ajudar os pacientes. Eu tinha convidado já ele para a palestra, ele falou, Regina, agora eu não posso, agora eu vou para Manaus. E ele ficou lá. E ele voltou e vai nos dar a honra em julho, né, de estar falando com a gente. E esse querido Dr. Fábio está fechando aqui nossas oficinas de junho. E não é à toa que ele está aqui com a gente, gente. Junho é o mês dos namorados, né? É o mês do coração. Então, Fábio, muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, querida amiga. Eu que agradeço. Perguntas a da Estefânia, doença autoimune. Eu não sei qual é a pergunta, Tê. Faz de novo a pergunta que eu estou vendo só a resposta da doença autoimune. Fábio, pois não. O que mais você quer falar, querido? Não, só complementando essa parte de relacionamento, existe uma coisa chamada de epigenética, que animais de experimentação, quando estão próximos da mãe e são amamentados próximos da mãe, eles têm maiores receptores de cortisol, ou seja, eles atenuam o estresse. E esse efeito é passado nas gerações subsequentes. Ratinhos que são afastados da mãe reagem de uma forma muito diferente ao estresse. Então, toda essa inter-relação que você muito bem comentou, eu acho que é fundamental. Então, a parte de esforço físico, a parte de relacionamento, a parte espiritual, a parte
de cuidar de si. Você está bem com você mesmo é uma coisa muito importante. Então, isso atenua as doenças cardiovasculares. 30% dos pacientes que têm infarto, num estudo chamado Interheart, que avaliou fatores de risco para pacientes que infartavam no mundo inteiro, a Europa, Estados Unidos, África, Oceania, 30% o único fator comum era o estresse, Regina. E o estresse era diferente na Europa, que era diferente na África, que era diferente. Ou seja, o ser humano tem sempre estresse. Por isso que é muito importante a gente contrabalancear esse estresse. Tem um texto até que eu li, porque a gente já teve aqui uma palestra também de estresse com a querida Gleice, que fala assim que a diferença entre nós, seres humanos, e os animais é que, por exemplo, tem um campo lá, as gazelas, né? E tem o leão. Então, chega o leão, a leoa para caçar, né? E as gazelas, então, tá, aquele estresse, sai correndo, sai correndo. E alguma não consegue, né? A leoa pega. Mas aquelas que conseguem se livrar, imediatamente o estresse baixa e elas vão para o campo tranquilamente. Então o texto era: quando as gazelas nos superam. Porque o que acontece com a gente é que a gente tem um estresse seguido do outro e a gente não consegue nunca relaxar. E é isso que vai causar, né, um desgaste grande no nosso organismo e uma série de doenças, entre elas as doenças cardiovasculares, né? Perfeito. Eu quero então aqui agradecer muito a sua presença, querido amigo. Eu, né, que agradeço, uma honra. Eu queria deixar uma última pergunta que não quer calar, né? Tem vários amigos aqui que estão nos acompanhando e também alguns que não o conhecem, Dr. Fábio Fernandes, cardiologista do INCOR. A gente conhece ele como Dr. Fábio Amigão. Por que Amigão? Isso é da época da faculdade, que eu tinha o costume de chamar todo mundo: ô amigão, como que vai, amigão? Sempre coisas positivas e sempre coisas boas. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que o copo não está metade vazio, mas está sim metade cheio. E sempre esse otimismo e esses pensamentos positivos e cercar de amigos. Eu tenho a alegria de ter vários grupos de amigos que cresceram junto com a gente e na época de faculdade e até hoje nós nos mantemos contatos, que é um motivo de alegria, um motivo de superação. São amigos que a gente chama mais de irmãos do que amigos. Então, para mim, é um motivo de alegria e honra tê-los vocês como meus amigos. Mas isso é uma época desde faculdade. Não é só isso, não. O Fábio, o meu pai passa com o Dr. Fábio, e o meu pai... Seu Rubens, querido. Falou assim comigo: Regina, esse médico é desse planeta? Eu falei: por que, pai? Porque quando ele sai, ele cumprimenta todos os funcionários por quais ele vai passando. Todos, absolutamente todos. É uma família, o pessoal do hospital é uma família. Uma palavra gentil, com uma amorosidade. Então, obrigado. Eu creio, Fábio, que é daí que veio o amigão, porque o amigão é a pessoa amorosa. E a vida só faz sentido quando vivemos com amorosidade. Né? Obrigado, amigo. Você é a representação de um coração bom, né? Então, eu acho que você está na profissão certíssima. Cuidar do coração com uma pessoa com um coração tão grande como você. Obrigado, Regina, eu agradeço. Eu que agradeço. Saúde, paz, alegria. Um abraço para o meu amigo Ricardo, para toda a família e só tenho a agradecer essa gentileza, viu? O coração, tá, gente? Eu queria que vocês mandassem também coraçãozinho. O Ricardo tá mandando um abraço, viu, Fábio? Obrigado, muito obrigado. Um abraço para o meu querido amigo São Paulino. Um grande abraço para você. Obrigado. No sábado, um beijo na família. Palestra nutrição para continuar falando da saúde. E na quarta-feira que vem, medicina e sentimentos, que foi o colega aí, o Dr. Fábio, que me indicou, Dr. Álvaro Avezão. Excelente, excelente. Obrigado, Regina. Obrigado por tudo. Vamos fazer aquele brinde com a champa, né, Fábio?
Saúde, saúde. Cheers. Brindar também faz bem, gente. Um pouquinho Opa, pode. um Um pouquinho pouquinho o doutor pode. Fábio libera. Saúde, Regina. Obrigado, viu? Beijo grande, Uma viu, boa gente? noite. Até a Saúde e próxima. paz. Obrigada, Obrigado. amigo. Tchau, tchau.